já sentiu que não importa o quanto você estude, tente, se esforce, nada parece suficiente? Como se você tivesse sempre um passo atrás, sempre tentando compensar algo em você? Talvez você tenha acreditado em algum momento da sua história que você era difícil. Sabe aquela sensação de que você precisa se diminuir para ser aceita? Que talvez você seja intensa demais, emocional demais, decidida demais? Talvez tenha pensado que precisava ser mais calma, mais linear, menos intensa, menos grande, menos você. E isso pode ter roubado de você a visão de quem você realmente é. Eu lembro exatamente quando eu comecei a me podar. A vida me ensinou que ser intensa demais afastava as pessoas. Se eu quisesse ser levada a sério, eu tinha que suavizar o meu jeito. Talvez o meu jeito não fosse o jeito mais adequado de ser. E por muito tempo eu me sentia inadequada. Eu não me valorizava porque eu não sabia quem eu era. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do Na Marra Podcast. Eu estou muito feliz de estar com você hoje e hoje a gente vai falar de algo que enche o meu coração de alegria, porque é realmente algo que mudou a minha vida e fala muito ao meu coração, que é sobre a gente saber quem a gente realmente é, sobre a nossa identidade comportamental. Como eu falei agora no início, por muito tempo eu busquei me encaixar para caber. Por muito tempo eu não aceitava características muito fortes em mim, coisas do meu jeito que eu achava que não eram legais e que muitas vezes eu ouvia de pessoas críticas, enfim, elas dizendo que eu era muito intensa, que eu deveria mudar, e aquilo foi me perdendo de mim mesma. E eu quero falar sobre isso com você hoje, porque eu sei que essa chave, esse assunto vai virar chave de muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Quando eu comecei a realmente buscar ser aceita e comecei a mudar para tentar me encaixar, para tentar agradar as pessoas, eu construí um resultado muito destrutivo na minha vida, que foi uma autoimagem distorcida. Eu passei a não ter clareza de quem eu realmente era. E essa distorção de imagem me fez me perder de mim mesma, me sentir insatisfeita comigo, me sentir desvalorizada. Na verdade, achar que eu não tinha valor. Essa era a percepção, sabe? É como se realmente eu não tivesse valor, eu não fosse importante, eu não tivesse qualidades. Mas ao mesmo tempo eu vivia uma dualidade entre ver que eu tinha potencial, mas não conseguir explorar e mostrar esse potencial. E tudo isso acontecia porque eu tinha essa autoimagem distorcida, eu não sabia quem eu realmente era. E aí eu não me via como uma pessoa forte, decidida, eu me via como uma pessoa difícil. Eu não me via como uma pessoa profunda, eu me via como uma pessoa complicada. Eu não me via como uma pessoa ousada, eu me via como uma pessoa arrogante. Entende? Todas as potencialidades, as qualidades que eu tinha, elas eram distorcidas e enxergadas como defeito. Principalmente, gente, porque as pessoas ao nosso redor, a maior parte delas é extremamente insegura também. E elas vão tentar te diminuir e trazer você para o nível mental e emocional delas. Com essa lente torta, eu fui me desvalorizando cada vez mais. E eu fui depreciando cada vez mais a mim mesma e as minhas qualidades. E eu passei a não enxergar mais qualidades em mim. Eu passei a não ver o meu valor. Eu passei a não enxergar tudo aquilo que eu tinha de potência com características que eram tão positivas e tão fortes em mim. Eu duvidei da minha voz, da minha presença e da minha capacidade. Aliás, como você vai valorizar algo que você enxerga como errado? Como que você vai valorizar algo que você enxerga como algo que seja ruim? E aí, gente, quantos de nós crescemos em ambientes familiares, em ambientes de trabalho, de colegas, em que nós não enxergamos essa nossa potência? Quantas vezes nós não enxergamos essa potência por conta dessas distorções que nós nos acostumamos a fazer e ter sobre a nossa maneira de se enxergar? Quando você não conhece a sua identidade, você vive como se você fosse um problema ambulante, como se você não tivesse esse valor. E isso se reflete nas nossas relações. A gente começa a se relacionar com pessoas adoecidas emocionalmente, que atrasam a nossa jornada, pessoas extremamente críticas, pessoas de energia ruim, negativas, com a frequência baixa. A gente começa a aceitar certos
tratamentos sobre nós que a gente jamais aceitaria se a gente conhecesse quem a gente é, né? Isso se encaixa para relacionamento conjugal, você começa a aceitar uma relação tóxica, doente, com uma pessoa que não te trata como você mereceria. Isso também se reflete em amizades, de repente amigas invejosas, críticas, que te botam para baixo. Porque elas são pessoas adoecidas emocionalmente. Elas não veem o valor delas e, naturalmente, elas não vão ver o valor nas outras pessoas. Mas se você é a pessoa que não vê o seu valor, que não entende a sua potência, as suas características, naturalmente você vai aceitar esses tratamentos. E você vai começar a enxergar você com cada vez menos valor, vai se arriscar menos, vai fazer menos por você, vai acreditar pouquíssimo ou nada nos seus sonhos. E isso foi um dos resultados que eu colhi. Eu passei a não acreditar nos meus sonhos, porque eu achava que era tudo muito difícil, que eu não tinha capacidade para fazer, que eu era muito sonhadora, que jamais ia dar certo. E você começa a se diminuir diante disso. E olha só que interessante, tudo isso porque eu não sabia da minha identidade comportamental. Eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu realmente era. E isso deixa marcas profundas e um resultado muito ruim, porque você não se arrisca, você não age, você não tenta, você simplesmente, por medo de fracassar, não tenta. E as pessoas ao seu redor, elas vão cada vez mais te diminuir, porque você vai permitir isso, porque você vai comunicar isso. E era o que eu fazia. Eu deixava as pessoas me diminuírem, eu me relacionava com pessoas tóxicas, pessoas que me sabotavam, que queriam me prejudicar, pessoas que viam a minha grandeza, mas se sentiam ameaçadas e me sabotavam, me diminuíam, me impediam de crescer, porque eu não sabia quem eu era. Eu permitia que isso acontecesse, entende? E isso tem um efeito negativo muito grande, porque você perde anos de vida em que você poderia estar correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, sendo quem você nasceu para ser, e você não faz isso não por os outros que te diminuem, mas porque você não sabe quem você é, porque você não domina a sua identidade comportamental. E realmente é aquela frase que eu já falei, né? Quando você não conhece a sua identidade, você vive como se você fosse um problema ambulante. Você começa a confundir as coisas, você começa a confundir intensidade com exagero, você começa a confundir sensibilidade com fraqueza, começa a confundir liderança com controle e você se perde nesse processo, entende? Só que o problema não está em quem você é, mas está em como você enxerga que você é. A Bíblia diz lá em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento inclui a sua própria identidade. Quando você não conhece a sua identidade, você padece. Por quê? Porque você não usa a tua potência, você não usa o teu poder. Você não consegue acionar o poder que Deus já te deu, o seu poder pessoal. Ei, Deus te criou com poder. Deus te criou com qualidades inigualáveis. Deus te criou com força. As características que você hoje talvez não vê valor em você são coisas que Deus criou para você ser quem você nasceu para ser, para que você alcance os objetivos e o propósito que Deus tem para sua vida. Por muito tempo, por negar isso, por não ver valor na minha essência, eu perdi anos valiosos, deixando de fazer aquilo que eu acreditava, de construir aquilo que eu realmente sabia que eu deveria construir. E você vai diminuindo porque você se lê do jeito errado. Você vai se diminuindo porque você não se enxerga da forma certa. O que a autoimagem distorcida faz na nossa vida, tá? É muito importante a gente entender isso. Porque quando você entende o que a distorção mental, a sua distorção de imagem faz, fica muito mais claro como que você vai mudar esse cenário. Então, o que a autoimagem distorcida faz? Ela te faz evitar oportunidades que exigem confiança, que você poderia fazer se você tivesse confiança. Ela te faz aceitar menos do que você merece. Ela te faz viver em comparação constante com os outros. Ela te faz perder tempo tentando se consertar, quando na verdade você precisa se compreender, se entender para conseguir viver na sua plena essência. Gente, isso tem um poder tão grande que vocês não têm ideia. Olha, quando eu virei essa chave, foi poderoso. Eu quero te dizer, chega de você tentar se encaixar. Chega de você começar as coisas e não terminar porque você está tentando se encaixar ou porque você está se sentindo perdido. Você precisa começar a saber quem você é e tomar realmente a posição que você precisa tomar
entendendo quem você é, entendendo a sua essência e a sua potência. É isso que eu quero fazer com você aqui hoje, tá? E entendendo disso, quando eu realmente entendi essa teoria da identidade comportamental, o conhecimento dessa técnica, né, o conhecimento de entender do meu perfil, de características que eu tinha, me trouxe muita força emocional. Primeiro porque, gente, eu passei a entender que essas características que eu tenho são, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, numa teoria chamada DISC, que é uma teoria de perfis comportamentais, em que ela descreve um pouco, né, as características de cada pessoa. O DISC quer dizer a inicial de cada perfil, que é o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. São 4 perfis e cada um de nós tem um pouquinho de cada traço desses perfis. Essa metodologia DISC, assim, abriu a minha mente de uma forma poderosa para entender quem eu realmente era, entender que essa intensidade, essa necessidade de liderança, de foco em resultado, de estar com pessoas, de influenciar pessoas, de ser persuasiva, tudo isso fazia parte do meu perfil, que é dominante e influente. E eu passei a me amar, a entender que são características maravilhosas e que também me faz perceber pontos de melhoria que eu preciso aprimorar que não estão dentro do meu perfil natural, né? Que não estão dentro das características naturais que eu tenho de perfil comportamental. E entendendo isso, eu passei a entender melhor o outro. Porque, por exemplo, o meu marido tem um perfil completamente oposto do meu. O perfil dele é estável e conforme. O que é o perfil estável? É aquela pessoa que é extremamente cooperativa. Ele é paciente, ele tem medo do risco, ele é um cara que preza pela estabilidade, né? O próprio nome diz, é estável. Eu não, meu perfil é dominante e influente, é risco, é ousadia, é fazer, é ver o resultado. Ele tem um perfil mais conservador. E ele também tem um perfil conforme, que é um perfil que é mais voltado para processos, para tarefas, para detalhes. E eu sou executora. Então, veja, é um perfil oposto. E entender do DISC e entender de perfil comportamental me fez entender melhor quem ele é, quem eu sou, e a nossa relação melhorou, a gente entende melhor um ao outro. Eu entendo meu filho tem o meu perfil, então a gente entende os motivadores, como que ele pensa, como que é o estilo de comunicação dele. Ele é extremamente influente e sociável, ele gosta muito de estar com pessoas. Então a gente começa a entender como que o outro funciona, com características muito específicas e naturais da pessoa, entende? E com base nisso, isso, enfim, mudou a minha vida. Com os meus clientes, com os meus mentorados, eu percebi o quanto é importante para que você desenvolva o teu negócio, para que você cresça profissionalmente, para que você melhore as suas relações, o quanto é essencial entender e dominar da sua identidade comportamental. E pensando nisso, eu falei, eu preciso de um jeito que as pessoas consigam entender isso de uma forma muito mais prática e forte. E foi onde nasceu o treinamento Domine a Sua Identidade Comportamental, em que eu criei um agente de inteligência artificial, um agente de IA poderoso, que é o Origins, que é um oráculo do teu perfil. Nele você vai responder as perguntas que ele vai te fazer. Ele vai traçar o seu perfil comportamental associado ao seu tipo psicológico e ao seu arquétipo. E, gente, é tão poderoso por quê? Porque você vai sair do Origins entendendo quem você é, entendendo como os outros são e mais do que isso. Você tem um agente de IA em que você conversa com ele e você tira dúvida na hora. Então você pergunta para ele como que você pode melhorar esse perfil sendo muito intenso, como é que você pode trabalhar essa característica de uma maneira mais equilibrada, como que você pode lidar com uma pessoa que tem um perfil oposto do seu. Como que ele pode montar para você um plano de ação para que você desenvolva o comportamento naquelas habilidades que você não tem tão fortes dentro do seu perfil? Vocês estão entendendo a potência disso? E por que eu quis trazer isso para você hoje nesse podcast? Porque eu quero que você se conheça de uma maneira muito profunda e isso vai além só do comportamento. Mas a gente tem que entender da nossa identidade comportamental. E a identidade comportamental, ela é essencial para você usar a máxima potência de quem você é. E você usar a máxima potência dos outros também a seu favor. E claro, né, buscar uma melhoria contínua. E esse treinamento tem aulas em que eu te explico no detalhe, não dá para explicar tudo aqui, sobre o perfil comportamental, sobre o que é o dominante, o influente, o estável, conforme. Então, nesse treinamento tem todos os detalhes sobre o que são esses perfis, né, de onde veio essa teoria, o que são tipos psicológicos, como que você funciona para receber as informações no mundo, para se expressar.
e entender o seu arquétipo de Jung, como que você... qual é o arquétipo que te representa, né? E eu não tô falando de posicionamento para vender produto, não. Eu tô falando do arquétipo que você tem na sua vida. Todo mundo preenche um arquétipo, todo mundo se encaixa em um perfil. E é muito poderoso isso dentro do treinamento. Eu explico melhor, né? Nos vídeos, nas aulas, mas o principal é o Origens, que é esse agente de inteligência artificial que vai traçar o seu perfil e vai te orientar, né, ali dentro do que ele te conhece, dentro do teu perfil, dentro do que ele te avaliou. Ele vai te ajudar a melhorar a tua performance, a tua identidade comportamental e também a dos outros. E por que eu tô trazendo isso pra você, né? Eu sempre, no nosso podcast, eu sempre quero trazer formas de te ajudar, formas de a gente crescer juntos. E basicamente eu criei isso para facilitar esse processo nosso. Então eu quero te convidar a fazer o seu relatório, o seu Origens, e tá na descrição aqui desse vídeo para você conhecer mais sobre você e conhecer mais sobre os outros, né? Então eu criei ele justamente para tirar essa distorção de imagem que a gente tem. Isso foi assim fenomenal porque restaurou a visão de quem eu sou, tem impactado muito dos meus mentorados, dos meus alunos, e eu tenho certeza que também vai impactar a sua vida e vai transformar a sua visão de si mesmo, né? Você vai ver que o que você achava que eram erros seus, que eram defeitos, na verdade, podem ser potência dentro do teu perfil, né? E aí você vai começar a enxergar como Deus te criou. Você vai começar a ver aquilo que Deus fez, você única, estratégica, de maneira, sabe, forte, com dons, características poderosas que Ele quis te criar para que você cresça em propósito, né? Então, eu quis trazer para vocês esse tema no podcast de hoje para que a gente possa refletir que muitas vezes aquilo que a gente acha que é defeito, aquilo que a gente acha que é um problema, na verdade são potências que a gente não sabe usar. Na verdade são características fortes que a gente não sabe usar. E tudo isso por quê? Porque a gente não conhece a nossa identidade comportamental. Então, o nosso aprendizado na marra de hoje é que quem não sabe quem é, vive como se fosse defeituosa. Então, se você não sabe quem você é, você vai ter uma distorção de imagem. E eu não quero isso pra você. Eu trouxe também esse tema porque nos próximos podcasts, nos próximos episódios, eu quero descortinar a tua identidade. Eu quero trazer à luz a tua identidade. Eu quero te mostrar ainda mais quem você é, como você pode usar a sua potência a seu favor, como você pode trazer o seu propósito para esse mundo, como você pode ser mais confiante e ativar o seu poder pessoal. E o seu poder está na sua identidade, tá? Eu espero que você tenha gostado. Vou falar nossas frases de impacto, não acabou ainda não. Quais as frases de impacto de hoje, hein? Você não se valoriza porque ainda não entendeu quem você é. 2. Autoimagem distorcida é como um espelho quebrado. Tudo parece defeituoso, até aquilo que é bonito. Forte isso, né? Frase 3. Enquanto você tentar se consertar, vai ignorar a sua potência. 4. Você não é difícil, você só aprendeu a se ver do jeito errado. 5. Autoconhecimento é o antídoto da autossabotagem. Eu quero que você entenda claramente quem você é. E eu espero que você mergulhe fortemente nessa busca, nessa jornada de poder. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que você vá lá conversar com Origens, entender o teu perfil, potencializar a tua mente, a tua vida, porque eu sei que é só o começo dessa mudança e dessa potência que vai desaflorar que vai aflorar em você, desabrochar sobre a sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!